Eu chamo também agora o vereador, parabenizo também pela eleição como deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, o agora deputado federal Raimondes. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar também de modo especial a todos e todas que aqui estão, ou que nos acompanham, que nos veem. Cumprimentar de modo especial os homens e mulheres que passaram pela experiência de rua e que deixaram essa experiência porque fizeram alguns movimentos em sua vida, mas não esqueceram que o papelão ainda precisa ser cuidado, que precisa continuar solidariedade com os irmãos e irmãs de rua. Eu quero iniciar aqui, parece uma citação que não nos traz tanto sentido, mas dizer que quando a vereadora e deputada federal Érica traz aqui para nós a questão da aporofobia, e nós tivemos já algumas falas que nos trazem esse entendimento de que os nossos abrigamentos são abrigamentos inadequados, dá a impressão de que nós estamos na mesma situação, as grandes cidades brasileiras passando pelos mesmos problemas. O Rio de Janeiro tem uma história de violação de direitos humanos dos pobres, de modo particular da população em situação de rua. Nós temos a histórica imagem que foi consignada numa expressão Operação Mata Mendigo, na década de 60, quando, da visita da Rainha Elizabeth ao Rio de Janeiro, governava o estado do Rio de Janeiro Carlos Lacerda, era secretária de Habitação Sandra Cavalcante, e tivemos naquela época a matança de muitos homens e mulheres que foram retirados das suas cenas de uso e jogadas ao Rio, Guandu e Guarda, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a gente vê a realidade das violações de direitos de uma grande cidade aqui relatada, como São Paulo, como outras cidades aqui relatadas, nós acabamos entendendo que a história é a mesma. É uma história de negação, uma história de desrespeito, uma história de violação dos direitos da população em situação de rua. O Rio de Janeiro, nós temos 2 áreas ou 3 áreas em que a população em situação de rua está mais presente. O centro da cidade, a zona sul da cidade, a região da zona norte, notadamente a região do bairro da Tijuca. E os abrigamentos, os espaços de acolhimento, os espaços de triagem para a população em situação de rua, ficam a 2 horas de viagem. Se nós tomarmos, por exemplo, o abrigo de Paciência, que é um abrigo totalmente inadequado, um abrigo com todos os problemas que a deputada Érica trouxe aqui, de percevejos, de pombos, de cocô de pombo, de vasos sanitários pululando, né, dentro dos abrigos, e o abrigo de Paciência é exatamente esse o retrato. Nós temos um abrigo a 70 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. E nós sabemos, né, aqui, quando o ministro Alexandre de Moraes se dirige às prefeituras, nós temos uma resposta, e é muito interessante a resposta, eu pincelei alguns pontos da resposta do prefeito da minha cidade. E uma das respostas do prefeito, nas respostas ele diz assim, que a política é pautada na legislação vigente. Depois o prefeito diz que o atendimento é digno, atencioso e respeitoso. Depois ele diz que não há recolhimento compulsório e arbitrário dos referidos pertences da população em situação de rua. E nós sabemos que a leitura é a mesma, que o posicionamento é o mesmo. Dirigem-se àquilo que é essencial para a vida da população em situação de rua, como um papelão, ou uma manta, ou um cobertor, dirigem a esses pertences como excessos. Estamos aqui apenas retirando os excessos. E nós temos, no Rio de Janeiro, né, um TAC do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dizendo à Prefeitura do Rio aquilo que, de fato, a política nacional fala. Que não se pode fazer abordagem sem que haja a presença da assistência social. Porque a política de população em situação de rua, a política para a população em situação de rua, não é uma política para fazer recolhimento, até porque nós sabemos que o recolhimento é tão inadequado, que a abordagem é tão inadequada, que os espaços de acolhimento são tão inadequados, e tão inadequados mesmo, que nós acabamos compreendendo e entendendo a fala deles quando nos dizem é melhor a rua. É melhor a rua.
Então, eu queria dizer desses 14 anos que estou à frente da comissão especial que discute política pública para a população em situação de rua, que baseou-se no decreto 7053 para construir no Rio de Janeiro a Lei 6.350, ministro Alexandre de Moraes. Talvez a grande demanda que o Rio de Janeiro traz, e que talvez para o Brasil, a grande demanda é que, na verdade, a política seja feita com a população em situação de rua, e para isso é preciso estabelecer os comitês intersetoriais para que a população em situação de rua, para que os movimentos também dialoguem com o Poder Executivo e construam uma política adequada para todos e todas. Muito obrigado.